É com grande prazer que neste momento nós estamos aqui para poder tirar as dúvidas dos conselheiros tutelares que encaminhou à Secretaria de Direitos Humanos aqui da SEDPAC, né, as suas dúvidas e questionamentos sobre vários assuntos pertinentes ao Conselho Tutelar. Hoje conosco encontra-se aqui Regina Mendes, que é a pessoa que vai trazer para vocês esclarecimentos sobre as dúvidas pelo qual chegou à nossa casa. Muito obrigado, Regina, por atender o nosso convite, né? A doutora Célia, no momento, encontra-se em reunião e, por um motivo que foi extraordinário essa reunião dela, ela pediu que viesse para poder estar ali acompanhando. Pela sua competência do que eu já conheço, que nós já trabalhamos juntos, eu vejo que este é um momento imensurável, né, para os conselheiros de direito, para os conselheiros tutelares, para os gestores da assistência, porque é uma produção em vídeo que nós estamos fazendo que nós não sabemos aonde vai alcançar. Nós sabemos que nasce aqui, né, nessa sala, neste momento, a questão de tirar dúvidas. Assim como é feita mesmo no próprio ambiente de CVT, né, que é feito também pela nossa secretaria, mas aqui nós estamos com as coisas, está mais latente aqui, né, porque hoje nós temos uma intervenção direta do questionamento do ponto de vista do conselheiro, do que ele sofre, do que ele passa, do que ele pensa. E você, né, com essa habilidade que você tem, com certeza vai nos ajudar muito, né, que eu também tenho muito para poder aprender. E essa dimensão, com certeza, né, da onde nós esperamos atingir todo o estado de Minas Gerais e quem sabe, talvez vá até para fora, né, que esses novos conselheiros sejam bem-sucedidos e que tenham, então, esses 4 anos de atividades com muita alegria, com muito empenho, né, e nós nos colocamos à disposição para poder estar ajudando, assim como você colocou-se à disposição em estar aqui para poder semear essa sementinha do conhecimento aos nossos conselheiros. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro. Já tive o prazer, né, de trabalhar com você. Eu queria agradecer muito o convite e cumprimentar a todos que, porventura, né, tenham contato com essa conversa nossa que a gente está tendo aqui, de esclarecimento de dúvidas. Eu agradeço realmente o convite e é um prazer poder colaborar. Sim, sim. Bom, nós temos algumas dúvidas, então, que nos foram encaminhadas. E acredito que uma das primeiras dúvidas que surgiram dentro desse arcabouço aqui é da questão com o tema salário. Isso, claro, é evidente que não é dos conselheiros mais novatos ou recém-chegados que estão questionando isso, mas aqueles que já detêm um conhecimento, que já tiveram uma experiência dentro do próprio Conselho Tutelar, né? E que hoje tem aí essa percepção do diferencial salarial. Então, existe algumas dúvidas, né? E aí, o que você pode nos orientar para que o município possa se fortalecer nessa forma de pensar sobre a questão da remuneração do conselheiro tutelar? Bem, essa remuneração ela é muito diferenciada no Brasil inteiro, né? E o que acontece? Primeiro, o salário é definido por lei municipal. Então, tem lugares que o conselheiro ganha salário mínimo, tem lugares que ganham um salário bem maior, né? Tem conselheiro ganhando aí por volta de 5, 6 mil reais. Essa disparidade está aí. Agora, qual a saída, né? Um conselheiro até pergunta isso, qual a saída para o lugar onde o conselheiro ganha um salário mínimo e tem que ter uma dedicação exclusiva? Aliás, o cargo, a função pública que tem que ter dedicação exclusiva. Primeiro, tem que se buscar alterar essa lei. Os conselheiros já sentaram com o executivo, porque tem que ter vontade política para fazer essa mudança. Primeira coisa, né? Passa também pelo legislativo. Então, essa discussão já foi feita com o executivo? Essa demanda já apareceu? Qual a resposta do executivo? Já se discutiu isso na Câmara de Vereadores? Né? Uma alteração na lei?
porque a gente já teve um avanço grande, né? A 12.696, o que ela traz, né, de 2012? Ela fala das férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3. Ela fala da licença maternidade, fala não, ela regulamenta isso, né? Licença paternidade, gratificação natalina. Então, o conselheiro tutelar, em algum momento, não teve nem acesso a esses direitos que todos os trabalhadores têm, né? Hoje, pela lei, isso é obrigatório. Agora, essa lei traz uma coisa muito importante também, que deve constar lá no artigo 134, que deve constar dos orçamentos e dos recursos públicos, do orçamento, da lei orçamentária e recursos públicos para o funcionamento dos conselhos tutelares, para a remuneração dos conselheiros e para a formação dos conselheiros. Então, nós já temos uma legislação que indica isso. E, como qualquer outro trabalhador, né, embora seja uma função pública, mas o conselheiro também ele tem que se organizar para ter uma melhor remuneração, sim, né? É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige muito, inclusive psicologicamente, desse trabalhador, né? Não se esqueça disso, é um trabalhador. Então, há de se articular, assim, com o executivo e com o legislativo para se ter mais este avanço. Em Belo Horizonte, a remuneração de conselheiro equivale à remuneração de um dos cargos públicos. Então, é uma boa estratégia, quando vocês forem propor a mudança da lei, que a remuneração seja de acordo com a função X. Por quê? Não fica estacionado, né? Quando essa função tiver um aumento, o conselheiro tutelar também vai ter, né? Ou equivalência com salário mínimo, pode ser, mas salário mínimo a gente já sabe qual que é o reajuste. Aí tem que ter uma discussão entre os próprios conselheiros para se chegar a um acordo de qual que vai ser essa reivindicação. Interessante, né? Então fica aí, né, gente, uma dica, né, do como que vocês podem articular, então, né, para que tenham o sucesso, né? Já inicia o caminho para o sucesso, para solucionar, então, já essa demanda que aqui foi apresentada. Regina, tem um outro assunto também muito interessante que nos foi apresentado sobre a temática do judiciário. Eu queria até fazer um comentário antes, para a gente falar um pouquinho do judiciário, gente, que o conselheiro tutelar ele tem que ter um conhecimento amplo da ferramenta de trabalho, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente vai apresentar aqui uma série de ideias, sugestões, né? Mas quando vocês tiverem que articular isso com a rede de vocês, não adianta falar assim, eu vi no YouTube, ou eu vi num vídeo. Não, é você que tem que amadurecer essa ideia. Para discutir, né, sobre a questão da questão salarial, é chegar bem embasado, né? A gente dá ideia do caminho, onde se percorrer. Mas se fortalecer efetivamente vai ser com vocês. Então, na questão do judiciário também, sobre principalmente a questão de reações, é vocês que têm que se fortalecerem através do conhecimento de vocês, né? Então, uma das perguntas é quanto à medida protetiva, né, prevista no artigo 136, né? A dúvida do conselheiro é como aplicá-las, né, e se elas se diferem das medidas socioeducativas que são de responsabilidade do judiciário, né? E quando a dúvida é o seguinte, pratica um ato infracional, o que pode o conselheiro tutelar aplicar em relação às medidas do artigo 101, do inciso de 1 ao 7º. Né? Foi uma pergunta até gigantesca essa aqui, eu estou até de uma certa forma dando uma mesclada nela, né? Nós achamos bem interessante, porque traz também um conhecimento, né, Regina, do que o conselheiro tem que entender, o que é medida protetiva, o que é medida socioeducativa,
como que elas atuam na vida do adolescente, né? E como e onde pode acontecer delas atuarem juntas, né? Então você poderia nos esclarecer um pouco mais sobre isso? Bem, primeiro é distinguir claramente, né? Medida socioeducativa, a aplicação dessa medida é privativa do juiz. Então não tem confusão de papéis aí não, né? A medida protetiva é do Conselho Tutelar. Então o direito foi ameaçado, foi violado. Então a aplicação da medida protetiva é do Conselho Tutelar. Pode ser que em alguma situação o adolescente está cumprindo uma medida socioeducativa e precisa de uma medida protetiva? Muito provavelmente. Por quê? Quando o adolescente chega ao ato infracional, né, ao conflito com a lei, ele já teve muitos direitos violados. Muitos. Então, esse papel é muito importante da aplicação de medida de proteção. Agora, tem situações, por exemplo, se o adolescente está privado de liberdade, né? Ele recebeu uma medida de meio fechado. Tem todo um acompanhamento dessa medida, né? O PIA deve ser feito, né? O plano, todo o acompanhamento dessa medida deve ser feito, né? Tem todo um plano, né, de acompanhamento. Ele está na profissionalização, ele está na escola, vamos dizer, esse projeto de vida dele é construído junto com ele, é discutido com ele, com a família, né? Ele não vai estar só cumprindo a medida. Em relação ao meio aberto, a mesma coisa, né? Agora, um grande problema que a gente tem é o seguinte: muitos municípios não têm o PSC, né, e a LA, Prestação de Serviço à Comunidade e Liberdade Assistida. A gente fala muita sigla, é bom ir esclarecendo, né? Eles não têm esse serviço, então muito adolescente acaba privado de liberdade sem necessidade. O juiz aplica uma medida de meio fechado porque não tem programa de meio aberto. E aí o Conselho Tutelar sabe da violação de direitos, porque se não tem, né, um programa no município, não está tendo a política pública. E aí o Conselho Tutelar é parceiro do Conselho Municipal e deve apontar isso para o Conselho Municipal, porque o Conselho Municipal é o responsável pela deliberação da política. E eles podem e devem trabalhar muito juntos, né? Em algumas situações, às vezes a gente vê conflitos de Conselho Tutelar e Conselho de Direitos. Isso, além de enfraquecer o trabalho dos dois conselhos, prejudica a política para criança e adolescente. Então, é importantíssimo, né, que o Conselho Tutelar, sim, precisou da medida de proteção, sim, se aplica. Agora, a medida socioeducativa é privativa do juiz, tem os técnicos também do judiciário que acompanham, né, de alguma forma, se aquela medida está sendo cumprida e tudo mais. Então, é muito importante, cada um no seu papel, mas que trabalhem de forma integrada. Quando se fala em sistema de garantia de direitos, o objetivo é justamente isso, um sistema em que cada um não é entrando no papel do outro que ele vai, e nem pode, né, legalmente. Quem pode fazer isso, aplicar medida socioeducativa, é só o juiz. E em algum momento também surgiu uma pergunta aqui que eu já queria até abordar, Mauro, que tem municípios que conselheiros tutelares estão dando autorização para viagem. Isso assim, isso não é papel de conselho. Primeiro que aquilo não tem valor nenhum. Aquilo não é função do Conselho Tutelar. Aquilo é função do juiz. Quem pode fazer isso é só o juiz. E também dentro de determinadas normas. Por exemplo, uma viagem para o exterior não tem que ser, né? Tem que ter o consentimento do pai e da mãe para uma criança
viajar para o exterior, ou se vai com o pai, tem que ter autorização da mãe e tudo. Então, o juiz tem normas também a seguir até para dar essa autorização. E tem conselho tutelar que fez essa indagação, né? Que eles são cobrados a darem autorização para viagem. Isso não existe, isso não é papel de conselheiro tutelar. Muito bem. Regina, e até observando pelo que você falou, quando fazemos a leitura, né, do artigo 136, que são das atribuições do Conselho Tutelar, o inciso de número 6, pelo que a Regina acaba de falar, tem tudo a ver, né, que na verdade a Regina é expert nesse assunto, e esse que é o detalhe. Se tratando da questão das medidas socioeducativas, né, e se tratando da medida de proteção. Como você disse, né, o artigo deixa muito claro, se a autoridade judiciária, se ela tiver a necessidade, após a aplicação da medida socioeducativa, né, solicitar de você, conselheiro tutelar, que você apoie, é uma coisa à parte, quer dizer, a medida socioeducativa, como já foi dito pela doutora Regina, ela é de âmbito do judiciário, mas pode ser adicionado a solicitação de uma medida protetiva, que aí vocês vão estar trabalhando talvez com a mesma pessoa, que ela está incumbida de dois tipos de medidas, mas o que é do Conselho Tutelar é só do Conselho Tutelar. Né? No caso, talvez arrumar aí uma escola para o menino, né? Mas ele está lá, isso porque está aqui no 136, o inciso de número 6, né? Providenciar as medidas estabelecidas pela autoridade judiciária, dentre outras previstas no artigo 101, que é a medida de proteção. Né? E o do artigo 83, né, que você fala da questão das viagens, é o artigo 83, que fala que a autoridade judiciária ela poderá, né, no caso aí, dar deliberação para viagem, mas é caso para criança também, né, Regina? E aí uma pergunta extra. E o adolescente, ele pode viajar desacompanhado? O adolescente pode viajar desacompanhado, ele não pode se hospedar desacompanhado, ele tem que ter autorização. Então aí já é um fator, vamos dizer assim, que um adolescente, se ele vai viajar, se ele vai se hospedar, ele não pode se hospedar sem autorização da família. Regina, tem uma outra situação, ainda falando na verdade, a pergunta veio um pouco mesclada, falando do judiciário, e do judiciário a gente entende que engloba a questão também da delegacia, né? Mas a pergunta, ela vem da seguinte forma: quando o conselheiro assina como representante legal em razão da família, que está sem documento, atendendo à solicitação da polícia, ele assume também a responsabilidade de encaminhar o caso para o Ministério Público ou a responsabilidade continua sendo da autoridade policial? Eu acho a pergunta tanto quanto interessante, né? Mas qual que é o seu ponto de vista, Regina, em relação a isso? Olha, primeiro, o que o Estatuto fala? Se os pais estão presentes ou algum responsável, são eles os responsáveis. A polícia não pode solicitar que o Ministério Público, que o conselheiro tutelar responda nesse caso, não. A responsabilidade, os pais estão presentes? São eles os responsáveis. Porque senão o conselho tutelar também acaba ocupando um lugar que não é dele. Esse lugar é da família. Né? Ele pode estar até ali por não sei por que circunstâncias, né? Numa situação destas, mas não cabe ao conselheiro tutelar fazer papel de pai e mãe ou da família. Não é esse o lugar do conselho tutelar. Ele pode até orientar essa família, ele pode encaminhar essa família para algum programa, para que essa família se fortaleça, que essa família não está, às vezes, dando conta de assumir esse lugar de pai, de mãe, mas ocupar o lugar dele, não. Então, nenhum conselheiro tutelar tem que responder por nenhuma função que não é a dele.
né? Os pais estão presentes. Então, não é o conselheiro tutelar que vai se responsabilizar, não. É a família. E é importante que essa família seja chamada para esse papel, né? É papel da família, assim, cuidar, orientar e ela se responsabilizar, assim. Então, ela está ocupando esse seu papel, né? De cuidar da sua prole também. O conselho tutelar não vai ocupar todos esses espaços, não. Verdade. É o que a gente tem percebido na demanda de algum tempo, né, que infelizmente os conselheiros tutelares eles estão meio atribulados em suas atribuições, né? Principalmente os conselheiros que encontram em cidades pequenas e que se mistura muito o papel do conselheiro, da assistente social, né, conselheiros. Então, assim, é para vocês ficarem atentos, porque todos nós temos um limite de nossas atuações, né? Se a gente ultrapassa esse limite, corremos o risco de prejudicar a criança, o adolescente e seus familiares, né? Eu queria até fazer um gancho com uma outra pergunta que Sim. cai muito nisso do papel da família também, que fala o seguinte, que o adolescente não quer estudar, né? Eles vão, fazem a visita, o adolescente retorna e depois começa a faltar de novo. E os pais não fazem tanta questão que ele estude. Então, mais uma vez, esse é um caso também bem semelhante aí, que é dever da família, está lá no Código Civil, no artigo 1634, orientar os filhos e esses filhos devem prestar respeito e obediência a eles. Está lá no Código Civil. Então, se a frequência da escola, né, a educação é um direito, também é um dever da criança e adolescente. E é um dever dos pais acompanharem as crianças e os adolescentes na escola. Agora, o conselho tutelar, ele tem um papel aí importante até de orientar essa família. Por que o adolescente não está frequentando a escola? Primeiro, escutar esses pais, escutar esse adolescente, essa criança. Por que não está indo para a escola? O que está fazendo na hora que deveria estar na escola? É uma das coisas que a gente percebe muito de adolescentes, né, iniciando o uso de drogas, de alguma substância psicoativa e tal. Um dos primeiros sintomas é a falta à escola. Agora, isso quer dizer que todo adolescente que falta está usando droga? Não, de jeito nenhum. O adolescente pode estar vivendo situações diversas. Pode estar vivendo uma situação de bullying na escola. Então, não tem motivação, se sente acuado para ir para a escola. Ele pode estar saindo com os colegas, fazendo outras coisas naquele horário. Ele pode estar com dificuldade de aprendizagem e isso está criando uma resistência à escola. Então, só você escutando, observando, dialogando com essa criança, com esse adolescente, que você vai ter condições de saber. Cada um está vivendo uma situação diversa e está faltando a escola por N motivações que a gente não sabe a priori, né? Só vai se saber na medida que se senta com ele, que se observa. Quem melhor do que a família para observar o que está acontecendo com o adolescente? Às vezes a família também está vivendo um momento difícil, algum tipo de perda, de separação, isso está impactando a vida dessa criança. Então, o conselho tutelar, ele tem um papel grande aí, importantíssimo, de estar orientando essa família, né? Desse pai, dessa mãe, exercer o seu lugar, né? E o seu papel. E observando, e escutando, e dialogando com essa criança, adolescente. É aí que você vai saber por que não está frequentando a escola. Porque não adianta também, o menino não está faltando? Sim, ele tem que frequentar a escola. A regra? Tem que ser firme nisso? Tem. Mas também tem que entender o que está acontecendo, né?
Então, o conselheiro tutelar, ele tem um papel importantíssimo aí, né, de ficar todo dia levando o menino para a escola. Não, é de orientar essa família, né? É essa família que tem que ser preparada para cuidar bem dos seus filhos. Dizem que quando a família tem uma equipe de suporte, né, gente? No caso, os anjos. Quando eu falo os anjos, que são os conselheiros tutelares, né? Quando os conselheiros tutelares conseguem adentrar uma casa e conseguem, neste momento, fazer, né, um pouquinho do que se pode fazer para aquela família, e quando se vê um brilho no sorriso de uma criança, dizer que o valor é incalculável, né, de bem que o conselheiro sente, né? Então essa questão que você fala, da gente poder se aproximar da família, poder aconselhar essa família do melhor modo possível e ter um retorno positivo desse trabalho feito pelo Conselho Tutelar, não tem preço, é só alegria, né? Por isso que o conselheiro tutelar hoje em dia, eu vejo que é uma das funções mais louvável, né? Claro que tem outras funções como a do médico que salva a vida também, que é muito interessante, né? Que é muito importante, do bombeiro que salva a vida também, que é muito importante e muito interessante, mas quando a gente entra numa família, a gente salva uma família inteira, né? Então o papel do conselheiro tutelar, o conselheiro bem instruído, né, vai fazer a diferença. E vai fazer uma diferença para que essa família ela possa ficar unida ou ela possa desfragmentar. O papel do Conselho Tutelar é fundamental, é praticamente um divisor de águas em determinadas situações, né? E demandando nós já sabemos, as políticas também, exatamente, né? Ainda tem a questão que vai... Ele não vai dar conta de tudo sozinho, como ninguém vai dar. Ninguém, nenhuma política vai dar conta, nenhum profissional vai dar conta sozinho, né? E esse trabalho conjunto, né? É esse fortalecimento de vínculos dessa família, que a assistência social tem um papel grande aí na proteção social básica, né? Para evitar até que esses vínculos, né, se rompam, né? É um papel aí também da saúde, é um papel, porque às vezes tem alguém da família alcoolista e tudo mais, isso tudo impacta a vida da criança e do adolescente, né? É o papel da educação. Então ninguém vai dar conta sozinho. E isso a gente tem que sair desse lugar de onipotência e saber que a gente precisa do outro profissional, da outra política para trabalhar junto com a gente, né? Ninguém dá conta de nada sozinho, nem conselho municipal, nem conselho tutelar, ninguém. Voltando um pouquinho do assunto, porque você pulou para o assunto família e a gente estava advindo do assunto ainda relacionado ao judiciário. Gostaria de fazer mais algumas perguntas. Dentre elas vai estar mais ligado, dentro dessa parte do judiciário, ligado realmente à delegacia de polícia, né? Tem conselheiros tutelares que têm dúvidas sobre a questão da oitiva. Quer dizer, é o conselheiro que tem que estar arrolado na oitiva? Essa é uma dúvida. A outra no ato em que a polícia militar ela faz a abordagem e o encaminhamento do adolescente à delegacia, né? Quem é o ideal a se fazer presente nessa delegacia? É a família, é o conselho tutelar? Porque na maioria das vezes a polícia militar, né, o policial militar ele aciona o conselho tutelar. E tem conselheiros que têm essa dúvida, né? Assim, está me acionando, eu estou sendo arrolado no que nós chamamos de REDS, ou boletim de ocorrência, meu nome está ficando ali. Então, assim, você poderia falar um pouco sobre isso? Bem, é a família que deve estar junto desse adolescente, né? Não é conselheiro tutelar. Inclusive, tem uma pergunta que fala, né? Se é o conselheiro tutelar que deve encaminhar para o Ministério Público, né? Não. O policial fez, né? Cumpriu o papel dele corretamente, né? Levou para a delegacia,
tem que ser chamados os responsáveis. Eu fico pensando por que a polícia chama o conselho tutelar, é o quê? Para acionar a família? Ou a própria polícia chama essa família? Porque a experiência que eu tenho, né, em Belo Horizonte, nesse ponto, nós temos um local, né, que é o CIA, né, que o adolescente chega e ali ele já é escutado, a polícia leva para lá, já é escutado pelo juiz, está lá o Ministério Público, estão lá as medidas de e-mail aberto, né, da prefeitura para um encaminhamento. Então, acontece tudo nesse espaço, né, que é até o ideal, né, não precisa ser uma estrutura gigantesca como essa que temos em Belo Horizonte, que é uma estrutura grande também para uma cidade do porte de Belo Horizonte, mas, caminhar para um atendimento unificado é o desejável em todo o município, né? Agora, o papel é da família. Muitas vezes os conselheiros tutelares são chamados para cumprir papéis outros, que não, né, o deles, né? Se não tem nenhum responsável, se não conseguiu localizar responsável, isso é uma outra questão, né? Mas nesse momento eu não tenho esse entendimento de que seja o conselheiro tutelar a ocupar mais uma vez o lugar da família. E diante dessas perguntas, eu acho que precisava muito ter uma discussão com os outros serviços também, sabe, Mauro? Qual que é claramente o papel do conselho tutelar? Não é ficar... E tem uma outra pergunta, se você me permite. Uma outra pergunta que eu vi é inúmeras vezes promotor, juiz determinando que o conselheiro tutelar vai fazer fiscalização se tem adolescente, se está sendo vendido bebida alcoólica para adolescente. Isso não é papel de conselheiro tutelar. De forma alguma. De forma alguma. Primeiro, cidades com um mínimo de 5.000 habitantes têm que ter comissariado. O comissariado é um auxiliar do juiz nesse sentido, de fazer essa fiscalização. Não tem comissariado? Papel de polícia, não é de conselheiro tutelar. Que inclusive vender, né, bebida alcoólica para menor de 18 anos é crime. Então, é papel de polícia, onde não tem comissariado. O ideal seria que o comissariado lá estivesse e eles fizessem o auto, né, que fizesse todos os procedimentos até de acionar a polícia e tal. Mas não é papel de conselheiro tutelar. Conselheiros tutelares, não façam isso. Não é papel de vocês. Vocês vão ser pressionados? Vão. Mas o entendimento do papel de vocês também vai fazer que os outros tenham compreensão do lugar que vocês ocupam e aquilo que é papel de vocês. Ninguém pode obrigá-los a fazer aquilo que não é função de vocês. Interessante. Mais uma coisa para a gente aprender, vocês viram? Então, se falando aqui sobre a questão dos adolescentes, né, que porventura pode ser, né, apreendidos, a liberação então vai ser feita através da família, não é isso? É o que nós entendemos na leitura do artigo 174 do Estatuto da Criança e Adolescente. Lá deixa claro que, comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial. Não se falou ali de conselho tutelar, né? Bom, gostaria que você falasse um pouco mais dessa questão das festas, as emblemáticas festas que muitas vezes se colocam uma barraquinha de cerveja de um lado, uma barraquinha do tira-gosto do outro, e no meio fica o conselheiro tutelar para ver se o menino não passa para a barraquinha de bebida. Porque se for na barraquinha de bebida tem que ver qual o refrigerante que está comprando, né? Infelizmente acontece, né, no interior. É claro que aqui já estou levando, né, de uma forma assim para ser um pouco mais descontraído, mas já nos chegaram a informação que muitas das vezes se coloca o conselheiro tutelar na portaria para ser a pessoa que vai trabalhar na festa
como aquele que vai identificar se aquela pessoa está apta a entrar ou não, né? Festas populares, como é que fica? Olha, não é papel do conselheiro, né? Você falava aí que tem situações que fica um conselheiro entre uma barraca de bebida e barraca de Tirar gosto. tirar gosto. Que isso, né? Não é isso. Não é para isso, né? Primeiro, fazer campanha é papel do conselheiro tutelar, junto com o conselheiro de direitos, fazer uma divulgação na cidade da venda, da proibição, divulgar esse artigo do estatuto para os comerciantes. Isso sim, em parceria com o Conselho Municipal, eles poderiam fazer. Agora, fazerem um papel de polícia, porque vender bebida alcoólica para adolescentes é algo que é proibido por lei, então está infringindo a lei. Isso é papel de conselheiro tutelar fazer isso? Não, de forma alguma. Eles não têm que... E eles sofrem pressões. Já ouvi conselheiros tutelares dizerem que promotor exigiu isso, que juiz exigiu isso. Eles não podem exigir o que está fora do papel deles. Eles não vão ficar de porteiro em festa, eles não vão ficar... Não é esse o papel deles, né? E aí, como eu já disse, o comissariado tem um papel importante e cada cidade, saibam disso, que tem no mínimo 5.000 habitantes, o juiz pode ter comissariado. Então, é bom que ele requisite isso para fazer esse tipo de coisa, né? E aí o comissariado aciona a polícia, né? Se não, é a polícia que vai cumprir esse papel, mas não é conselheiro tutelar. Né? É uma infração da lei. Está transgredindo a lei. E o conselheiro tutelar, ele vai atuar dessa forma mais, vamos dizer, coletiva. Ele pode orientar, sim, pedir ao conselho tutelar que faça uma campanha no município, porque isso está acontecendo. Ele tem um papel nesse sentido, mas não é ficar lá de porteiro, de fiscal, não é esse o papel dele. Muito boa a resposta. O artigo 74 do Estatuto da Criança e Adolescente, ela traz como um esclarecimento que o poder público, através de órgãos competentes, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, né? Neste caso, vai estar citando quais são as faixas etárias, aqui é recomendado, os locais e horários, né, da exibição e apresentação, então, que se mostre adequada para a execução deste evento. Eu acredito que isso aqui é uma situação também que traz uma certa preocupação, porque o juiz determina, né, que o conselho tutelar, pelo que a informação que a gente recebe aqui, ele determina que o conselho tutelar se faça presente. Mas aí é se fazer presente como diante do evento? É dentro do evento? Quer dizer, é fiscalizando a venda, como já foi dito aqui, não é. É do lado de fora, barrando o pessoal? Pelo Não que é nós papel entendemos dele. também que não é. Bom, omitir, porque o evento vai acontecer e tem criança inserida nessas festas, que normalmente são festas noturnas, a gente também não vai omitir. Então o papel do conselho é claro, né? Se é o seu plantão, aguarde o seu plantão, né? O responsável pelo evento é que é o responsável, então, por todo esse andamento aí. Entendemos que a vigilância ou a segurança interna do evento é por parte do organizador do evento, né, da festa. A segurança externa é por parte da polícia ostensiva, que vai fazer um policiamento ostensivo ali, que no caso é a polícia militar. Mas se receber uma denúncia, Se olha, tiver a denúncia... vendido bebida, está vendendo bebida alcoólica. A polícia aí- pode ir lá, o comissariado. Exatamente. E se tiver algum problema com alguma criança ou algum adolescente, encaminhamento, conforme o assunto, claro, evidente, encaminhamento para o conselho tutelar que está no plantão. Pois é, Não é isso? os grandes eventos, nós tivemos uma experiência muito rica aqui na época da Copa. Exatamente, a Copa Né? do Mundo foi Que sensacional. se criou, né, que se
evidenciaram todos os fluxos, registraram esses fluxos do papel de cada um, né? Agora nós vamos ter aí as Olimpíadas que vão atingir um número de cidades, né? A tocha olímpica vai passar e tudo, de cidades que vão ter essas festividades. Mas o evento da Copa nos ensinou também que é possível trabalhar de forma integrada e harmônica. E isso aconteceu, né? Então, os conselheiros tutelares também das cidades onde vão passar a tocha olímpica, que vai ter uma grande festividade, sentem os diversos representantes do juizado, do Ministério Público, do Conselho de Direitos, do Conselho Tutelar, né? Construam os fluxos se eles não existem. Aqui a SEDPAC, né, já tem, né, a Coordenadoria da Criança e do Adolescente, tem feito um trabalho grande nesse sentido também. Então, vocês podem já preparar isso, deixar isso tudo organizado, porque essa já é um grande evento que vai ter na cidade, que já se sabe. Então, formem um pequeno comitê, discutam, coloquem os fluxos, coloquem no papel, construam os fluxos, para que possam ter uma atuação harmônica e cada um no seu papel. Com certeza. Regina, temos mais perguntas. Foi muito bom, né, a gente fazer essa experiência, que foi só chegando perguntas e assim a gente tivemos que, de uma certa forma, dar uma esmiuçada e sobrou para você preparar para as respostas, né, Regina? Então vamos lá, mais uma pergunta que nós temos aqui, agora falando sobre requisição de serviço que é expedido pelo juiz ou promotor. A pergunta é: o que os conselheiros atuais podem fazer quando o juiz da infância ou o promotor requisitam esclarecimento sobre caso que estavam sendo acompanhado pelos conselheiros do mandato anterior e que estão pendentes? Eu acho essa pergunta muito boa. Porque, veja bem, a situação da defesa do direito, né, dessa criança e desse adolescente é função de quem? Do conselho tutelar, né? Um conselheiro atuou naquele caso especificamente? Sim. Mas as decisões, inclusive, são coletivas. Decisão de conselho tutelar não é uma decisão individual. Os conselheiros mudaram todos os conselheiros? Ok. Mas como que foi feito o registro disso? Né? Tem relatórios, tem encaminhamentos, tem o CIP aí, será que ele está sendo utilizado? Né? O sistema para infância e adolescência, será que ele está sendo utilizado? Se ele está sendo utilizado e bem utilizado, você não vai ter problema nenhum para dar informação. Agora, se o registro foi falho, se os relatórios, os encaminhamentos, né? Porque a situação do acompanhamento daquele adolescente é do conselho tutelar. Então, aqueles conselheiros saíram, outros vão assumir aquilo ali. Não é uma coisa que vai ficar ao léu. Era o caso do conselho antigo, então isso aqui agora... Não, é a situação de direito ameaçado ou violado de uma criança e adolescente. Então, o acompanhamento, ele continua pelos conselheiros que assumiram. E os registros estão ali para dar continuidade ao acompanhamento daquela situação. Então, se o juiz pediu esclarecimento, vai lá, vai nos arquivos, o que está lá? Que relatório que foi feito, que encaminhamento que foi feito, em que pé que está essa situação hoje, né? O caso é acompanhado pelo conselho tutelar. Se mudou o conselheiro, ainda assim é função do conselho tutelar. Isso é função do conselho tutelar. Não tem jeito de escapar. Diante disso, quer dizer, mais uma vez, acredito eu, e sempre falei, né, que os conselheiros tutelares têm que criar um hábito diferenciado, de tomar café juntos. Isso quer dizer que em algum momento na semana temos que assentar para poder estudar os casos. Temos que assentar para entender o que acontece dentro do nosso conselho tutelar. Porque todos têm que estar cientes da mesma situação. Sim. Porque
as autoridades judiciais vão pedir relatórios. Imagine que só eu vou me apropriar do caso. E aí mais uma coisa, como você acabou de falar, Regina, que eu acho que é fundamental, é que a gente não pode entender, nós como conselheiro, entender que este é meu caso, esta é minha mesa, essa é minha cadeira, é meu computador. Não, o que está aqui é um bem público. Né? O espaço do Conselho Tutelar é um espaço colegiado, é tanto que as decisões ela não pode partir de um conselheiro, ela tem que partir de forma colegiada. Então, para aquela pergunta, bom, nós chegamos agora, somos novatos, não sabíamos o que acontecia, é sentar e começar a tomar pé da situação, a começar a fazer uma leitura. Né? É a mesma coisa de comprar uma casa, né? Quando você simplesmente fala assim, vou comprar uma casa e quero reformar a casa. Você não sabe como é que está a base, então é fazer teste mesmo, vai lá, mexe, observa quando chove se tem goteira, quer dizer, é uma questão de observação, leitura e muita interação entre vocês como conselheiros tutelares, né, para poder apoiar vocês. Claro, evidente que vai ter a rede também, que vai te dar notícias de determinadas situações de determinadas famílias, que é aquilo que você falou, né, Regina? O Conselho Tutelar não está sozinho dentro do município, né? Existe uma rede, tem um CRAS, o CREAS, tem a escola, sempre vai dar notícia da família, daquela criança, ou daquele adolescente. Então dá para você pegar pé da situação em pouco tempo. No primeiro momento, claro que o promotor e o juiz também vai entender que às vezes está um pouquinho agarrado, que vocês ainda não conhecem todos os casos, mas daqui 6 meses, no mínimo, vocês já estão assim, ó, sabendo praticamente tudo que está aí no arquivo do Conselho Tutelar. Né? Afinal, vocês têm 4 anos ainda para poder trabalhar, tem muito tempo para poder aprender. Né? Então, assim, vai dar para poder conhecer caso a caso, à medida que vocês vão atendendo, vão lá fazer uma leitura no histórico do que aconteceu anteriormente e vai dando sequência. E, acima de tudo, Regina, aquilo que você falou que eu acho que é fundamental, se os registros anteriores, eles não te dão base, quer dizer, os conselheiros que atuaram antes, trabalharam de uma forma que, para você hoje, você está vendo que está faltando um pouco mais, debruce. Coloque esse pouco mais que falta, então, né? Enriqueça um pouco mais esse relatório, com detalhes, que às vezes a gente conta alguns relatórios que estão assim... sucintos demais. Muito sucintos, né? Tipo assim, fato, o menino saiu da escola. A gente não tem uma noção. O que foi feito? Não tem... Saiu da escola, por que saiu da escola? O que a família diz disso? Exatamente. Qual que foi a providência tomada? Qual o resultado disso? Com certeza. Então, se isso não tem lá no seu relatório que você está lendo, faça diferente, porque com certeza vai ajudar muito as crianças e os adolescentes. Bom, nós temos mais perguntas ainda pela frente, da qual nós iremos aqui, então, compartilhar. Bom, Regina, tem aqui situações diversas, para a gente poder falar um pouquinho. Vamos ver uma dessas situações diversas. A questão dos meninos... tem mais uma aqui da requisição de serviço. Da requisição de serviço da parte do promotor e do juiz, tá, gente? A temática está assim, ó, o texto. O juiz ou promotor pode requisitar que o Conselho Tutelar fique responsável por buscar e levar adolescente acolhido em uma unidade de acolhimento em outra cidade, a 34 quilômetros, no final de semana. Isso é atribuição do Conselho Tutelar? Aproveito até para fazer uma outra pergunta, que é daquela questão em quando nós temos o pai e a mãe que estão em regime de separação e que o juiz muitas vezes determina que o Conselho Tutelar leve a criança ou para o pai ou para a mãe, porque durante a semana ele está com um que tem a guarda, mas para que o outro possa ver, o Conselho Tutelar que faça esse traslado. Então, fica essas duas questões. Bem, primeiro, por que essa criança e esse adolescente não está acolhido no município? Temos uma lacuna na política pública aí. O Conselho Tutelar já informou isso ao Conselho Municipal, porque devem trabalhar juntos, né? Porque acolhimento institucional é medida excepcional, provisória, mas ainda existem situações que precisamos disso, né? Infelizmente. Até essa criança adolescente ir para uma família extensa, para
para alguma solução ser dada, né, que o desejava que ela fique na família, né, ou preferência, ou na sua família extensa, se não for possível com os pais, ou em acolhimento familiar. Mas existem situações que precisam do acolhimento sim, institucional. Porque, primeiro, é inadmissível que uma criança ou adolescente esteja acolhida em outro município, para começo de assunto, né? Então, o Conselho Tutelar tem que informar o Conselho Municipal, o município tem que ter, sim, acolhimento institucional. Não tem. Tá. Agora, por que é que o Conselho Tutelar que vai buscar a 34 quilômetros todo final de semana, primeiro, está buscando para quê todo final de semana? Para visita à família? Por que não é a família que vai lá? A família, olha, o Conselho Tutelar não tem que assumir lugar de família, gente. E juiz demandar isso também é um equívoco, né? Essa criança está indo para onde? O conselho está levando para onde? É essa discussão que tem que ser feita com o juiz ou promotor. Olha, juiz, nós precisamos do acolhimento aqui nessa cidade. Primeiro que a criança não tem que ficar tão longe assim para que a família possa visitar. É uma situação extraordinária, excepcional, que ela está acolhida, mas a família tem direito à visita. Sim, né? Sim. Se não houver uma situação ali de violência sexual, e aí já eu não vou entrar em detalhes, porque cada caso é um caso. Mas, conselheiro tutelar fica transportando criança aí na estrada? E juiz e promotor demandar isso? Então, eu acho que há aí um desconhecimento de todas as partes do papel de cada um. Sabe? É a família que tem que ir visitar essa criança, não é trazer a criança. Eu tô achando isso um pouco assim, um estranhamento ao escutar isso, sabe? Uhum. E qual outro ponto que você perguntou? É da questão da família que hoje está fragmentada, né? O casal está separado, um dos familiares, no caso o pai ou a mãe, tem a guarda, mas o outro tem o direito de ver, de estar com o seu filho no final de semana, durante um período, e o juiz determina que o Conselho Tutelar que faça este acompanhamento da criança junto a essa pessoa que vai ser o pai ou que vai ser a mãe e que permaneça ali durante aquele período e depois traga a criança de volta para casa. Bem, primeiro, também não é papel de Conselho Tutelar, não. Eu vejo muito, e eu vi isso quando eu estava também no Conselho Municipal, de pais em situação de conflito, de separação, de divórcio, criarem situações utilizando a criança nessa disputa da guarda e até situações assim de fatos mesmo, né? Ficar observando ali, se a mãe saiu de casa 1 minuto e deixou a criança só com uma outra pessoa lá, olha, é negligência, e chama a polícia e tudo mais. Então, há muita imaturidade às vezes, né, em casais quando estão num processo assim de separação. Proteger a criança aí é muito importante para começo de assunto, né? Não tem que se utilizar a criança, mas isso às vezes acontece. A guarda compartilhada ou as visitas são estipuladas pelo juiz. Então, o juiz vai ver e a outra parte vai colocar o seguinte, olha, não está cumprindo. Isso tem que ser discutido lá, né, no âmbito, vamos dizer, né, dessa disputa de guarda. Essa família talvez caiba ao Conselho Tutelar aí, talvez não, muito certamente, e o juiz pode até demandar isso, olha, orienta essa família para um serviço, para que eles não fiquem colocando essa criança no meio aí dessa disputa, embora o judiciário tenha até técnicos que podem ajudar nisso, né? Mas algum serviço do município para que haja atendimento dessa família, por exemplo, se pai e mãe estão nessa disputa e colocando a criança e adolescente no meio e prejudicando a formação dessa criança e do adolescente, esses pais estão precisando talvez de um atendimento psicológico, né?
Essa criança talvez precise ser também mais assistida e acompanhada por algum profissional. Então, cabe talvez ao Conselho Tutelar, e eu entendo isso, requisitar esse serviço para essa família e acompanhar se esse serviço está acontecendo. Mas não é ele que vai ficar regulando horário de pai e mãe que olha que hora que pega, criança ou não pega, ou inclusive levar para um ou outro. Isso não é papel de Conselho Tutelar, né? Ele pode sim requisitar para que esse casal tenha mais maturidade para viver esse momento difícil, para que não coloque essa criança dessa forma aí, não jogue com ela nessa disputa. Então, isso é papel do Conselho Tutelar. Encaminhar esses pais talvez para um atendimento sim na área, né, da saúde, requisitar um atendimento psicológico para que eles passem por esse momento difícil de forma mais... que eles possam elaborar essa separação sem prejudicar os filhos. Sim, sim. Doutora Regina, você falou sobre a questão do técnico do judiciário. Então, aproveitando, tem mais uma perguntinha aqui, que é o seguinte. Em relação aos estudos de casos, que muitas das vezes são demandas que vêm do judiciário para o Conselho Tutelar, estudo sociofamiliar. Isso é responsabilidade do Conselho? Olha, que estudo sociofamiliar com que objetivo? Primeiro, para que está pedindo esse estudo? É para uma decisão do juiz? Se for, não é o Conselho Tutelar que tem que fazer esse estudo. Existem os técnicos no judiciário justamente para fazer todo esse estudo, para embasar lá, para que o juiz possa, né, ter um embasamento para a sua decisão. Consultar o Conselho Tutelar, que já está acompanhando um caso, sobre toda a informação que ele tem lá, o que aconteceu, foi providenciado. Esse relatório, o Conselho Tutelar deve fornecer, sim, para o judiciário. Mas não é só esse relatório, né? Para um juiz tomar uma decisão, ele precisa de muita informação e de muitos dados. É muito sério o que ele está decidindo ali. São vidas de pessoas. Então, a gente sabe que dentro da estrutura do judiciário existem profissionais também que fazem todo esse trabalho. O que não invalida e que até é desejável que se peça informação, sim, se o Conselho Tutelar está acompanhando esse caso, o que está sendo feito e como está sendo feito. Mas um trabalho vem corroborar com o outro. É aquilo que eu falei. É um trabalho integrado, complementar. Importante. Então ficou claro, né, gente? A questão de um estudo mais específico precisa de uma equipe técnica específica, né? No caso do Conselho Tutelar, ele vai fornecer informações do que você está acompanhando. Que encaminhamentos foram feitos, as medidas aplicadas. As medidas de proteção aplicadas, exatamente. Ele tem informações a passar. Ele vai passar um relatório. Exato, exato. Falando um pouco agora, então, de rotinas e atribuições do Conselho Tutelar, nós temos aqui também mais uma série de perguntas. E uma delas é o seguinte: como podemos orientar os pais que precisam deixar os filhos adolescentes em casa sozinho? Existe uma idade específica que permita criança e adolescente ficar sozinho em casa? Podendo ficar sozinho, eles podem olhar o irmão mais novo? Então, eu vi aqui que são duas, na verdade são três perguntas, mas na verdade são dois eixos. Adolescente pode ficar em casa sozinho? E criança pode ficar em casa sozinho? E o adolescente pode olhar a criança, quer dizer, o irmão mais velho pode olhar o mais novo? Bem, criança não pode ficar sozinha, não, de forma alguma. Criança, ela ainda não tem muita noção, inclusive de perigo, de risco. Ela não pode ficar sozinha. Isso é... Adolescente não gosta de ninguém grudado neles o tempo todo, não, né, gente? Isso é verdade. Você não vai negligenciar seu filho. Você precisou ir ali na padaria, você precisa... Um minuto que o adolescente fica lá dentro de casa, um tempo, né?
Você não vai abandonar um adolescente o dia inteiro também, você não vai ficar sem contato com seu filho, que está trabalhando o dia inteiro. Vamos pensar em que situações aí. Está trabalhando o dia inteiro, e o adolescente não, ele vai para a escola. Geralmente outras pessoas também devem transitar nessa casa, né? Então, criança não pode ficar sozinha em hipótese nenhuma. Agora, adolescente, ele pode ficar sim algum tempo, sim, né? Os pais, hoje a gente tem tanta tecnologia também, né? Você tá ligando, você conversa por Skype, por WhatsApp, você tem como estar em contato, né, com seu filho, assim, permanentemente, se você quiser. Não estou falando de criança, porque criança tem risco até do ponto de vista físico mesmo, né, de se machucar e tudo mais. Mas é necessário que você também, essa rigidez aí, falar, olha, meu filho não pode ficar um minuto sozinho, eu vou ali na padaria, eu vou fazer uma compra e um adolescente não pode. Pode sim, sabe? E você pode também cuidar do seu filho, né? Você precisou sair, olha, tá tudo bem aí, o que você tá fazendo, como é que estão as coisas, sabe? Então, é possível isso, e especialmente com as novas tecnologias. Agora, quando se faz essa pergunta, né, e isso tem a ver muito com o trabalho dos pais, que às vezes podem, né, numa situação de completamente sem condições ali, né, o conselho tutelar é chamado porque tem uma criança sozinha dentro de casa, isso também mostra que não se tem a política pública adequada. Onde que está a creche e educação infantil? Né? Então, essa família também teve um direito violado. Então, cabe ao Conselho Tutelar também requisitar esse serviço. E cabe ao Conselho Municipal exigir que o município tenha educação infantil. Né? Que não tínhamos há algum tempo atrás. Belo Horizonte mesmo houve uma grande expansão, né, da educação infantil. Eu estou falando porque é um município que eu vivo e que antes não tinha, né? A questão da creche, da pré-escola. Então é isso que o Conselho tem que buscar, o Conselho Municipal de Direitos. E o Conselho Tutelar tem que falar para o Conselho Municipal, olha, está acontecendo isso. As famílias estão com seus direitos violados, as crianças estão com seu direito violado, porque não tem creche, não tem pré-escola. Essa família está desamparada também, os pais estão precisando trabalhar e não tem onde deixar os filhos. Como que vai ser o sustento dessa família? Né? Que o arranjo que vinha tendo ao longo da história aí é o quê? A mulher ficava em casa, cuidava dos filhos e o marido provedor vai buscar, né, no trabalho o sustento dessa família. Hoje não. Trabalho não é só questão de sustento, isso é muito importante, mas é questão de realização para homens e para mulheres, né? E é preciso que o Estado dê suporte também para que essa mulher, e aí muitas vezes são as mulheres que ficam, né, com essa responsabilidade ainda, mas que essa mulher e que esse homem estejam no mercado de trabalho e que eles tenham tranquilidade para se realizarem, para sim terem o seu sustento, para cuidarem dessa família também, mas que suas crianças estejam sendo bem cuidadas, né? Seja em creche, seja em pré-escola. Eu acho e vejo também que tem um outro detalhe que pode ajudar muito, que é a questão mesmo de alargarmos, né, junto aos nossos familiares, né? Às vezes nós podemos estar deixando o nosso filho com um outro parente enquanto temos que sair. Cada caso é um caso, claro. Mas a gente vê muito desse tipo de ação que acontece no interior, né? As avós exatamente, cumprem muitas vezes esse papel. As avós estão ali junto com seus netos, enquanto filho, nora ou filha e genro estão saindo em busca, né, do seu trabalho, do seu sustento. E no final da noite se congregam todos ali, se reúnem, final de semana, mais do que nunca, essa família se torna-se mais forte, estão ali unidos. Então, assim, sabemos que cada caso
tem que ser analisado de forma diferenciada, mas cabe ao Conselho Tutelar, né, fazer com que essa família possa se ampliar, né, nesse sentido de buscar parentes que às vezes encontram na mesma situação. Às vezes nós temos lá uma tia que está desempregada, que ela pode ficar com um sobrinho enquanto ela não busca um emprego, e com isso dá uma oportunidade para que outros vão se arranjando. São tá? arranjos, Né? Então, sem são dúvida. arranjos. Uma outra pergunta é que em caso de uma família está vivenciando uma situação de vulnerabilidade, necessitando da concessão de alguns benefício eventual, o conselheiro tutelar pode acompanhar um membro dessa família até o serviço da Secretaria da Assistência Social, ou ele deve apenas fazer um encaminhamento? Será que as pessoas precisam ser assistidas ou tuteladas? Eu não gostaria de ninguém me tutelando, do Estado entrando tanto na minha vida, não. De jeito nenhum. Ou seja, ela precisa de um benefício eventual? A gente tem que preparar as pessoas para autonomia. Então, dá o endereço, explica. Hoje já falei que hoje nós temos muitas tecnologias. Você pega ali o Google Maps, mostra para a pessoa. O Google View mostra ali, ó. Olha aqui, é nesse lugar que você vai. Você vai por esse caminho, você vai pegar esse ônibus. Até isso você pode fazer e deve fazer, orientar bastante. Agora, pegar pela mão e levar ao lugar, isso já é tutela demais. As pessoas têm que ser preparadas para a autonomia, elas têm que também ser preparadas para buscarem aquilo que elas precisam. Sabe, você fortalece uma pessoa, orientando, ensinando o caminho, não é fazendo por ela, não. Então, não cabe a conselheiro tutelar ficar levando o público atendido aos locais, não. Ele vai ensinar, ajudar, cooperar, explicar muito bem, mas não vai levá-lo, não. É isso aí. Se a gente começar a atender, né, dessa forma, o conselheiro vai gastar a sola de sapato muito rapidamente, porque acaba aumentando o número do público, né? Além da criança e adolescente, ficar acompanhando ainda os pais. Pense bem, né? Vamos lá. Bom, tem uma outra pergunta interessante, né? Quando há uma ocorrência, no caso uma denúncia, a ser atendida, o conselheiro tutelar, isso aqui no caso do plantão, ele tem que chamar o outro para poder ajudar nesse acompanhamento? Olha, não deve ser feito sozinho, não. Eu tenho esse entendimento, que o conselheiro nunca deve fazer o seu trabalho sozinho. Em Belo Horizonte, por exemplo, o plantão, ele nunca é de uma pessoa só. Nunca, né? Tem uma escala de plantões e não deve fazer isso sozinho, não. Na minha avaliação, ele deve estar pelo menos em dupla. É desejável, porque ele vai ter que tomar decisões ali no plantão, às vezes. E como que decisão coletiva é essa de se estar sozinho? Então, o plantão não deve ser de um conselheiro só. Doutora Regina, o caso dos relatórios, requisição de serviços, entre outros documentos, né, termos de responsabilidade, encaminhamentos, enfim. Em todos os documentos é obrigatório constar 3 assinaturas de conselheiros tutelar. Se não for, em que momento pode ser que um conselheiro ele tome uma decisão em assinar um documento sozinho que terá validade? Olha, eu acho que ele não deve... As decisões não são coletivas. Quem estava lá que assine. Não é a questão da formalidade da assinatura, mas é que se diz que as decisões são coletivas. E coletivas implicam em mais de uma pessoa. Então, quem participou da decisão assina. Mas devem sim ser, de preferência, até reunião dos 5, sabe? Para deliberar sobre determinadas, sobre, né, o encaminhamento. É o que está sendo falado. Você não decide sozinho. Tem aquela questão, gente, que é de meu conhecimento, que normalmente fica um conselheiro para poder atender o plantão. Não é o desejável. Não é tão desejável. Uma outra coisa que eu acho também muito interessante
é que aí já não está aqui na pergunta, mas aqui é de conhecimento, é que eu vi em um município uma coisa muito legal, que é o seguinte, os conselheiros todos ficam de plantão. Só que é o seguinte, ele só atende se não for no bairro dele. E eu achei interessante para não ficar aquela coisa casada que durante a madrugada eu vou bater na porta do meu vizinho porque ele é conselheiro e ele tem que vir me atender. E isso é muito legal porque de uma certa forma separa essa visão do social, da pessoa, um morador vizinho do morador conselheiro. Então assim, se há uma demanda em um determinado bairro em que eu sou conselheiro tutelar, quem atende é o conselheiro que mora numa outra localidade, mais próxima, mas que não seja no meu bairro. Então, assim, existem alguns tipos de artifícios que são dados, porque tem coisas que às vezes acontecem no próprio bairro, e que o conselheiro começa a atender direto e reto, ele começa a ser perseguido. Né? Porque fala assim, é porque a fruta está mora ali, ó. Então, assim, para se resguardar também, né? Pode ser atendido de dois, mas nesse caso, a maioria das vezes, quem vem é um conselheiro de fora. Exemplo, tá, gente? Que, aí, claro que cada município tem a sua autonomia de decidir como agir. Igual aqui em Belo Horizonte, né? São 9 conselhos tutelares. E um não entra no território do outro. A não ser que o plantão, aí no caso do plantão... São aí escala o plantão de todos eles. Exatamente. E aí escala. dá um giro geral. Então, assim, todo mundo acaba, de uma certa forma, entrando no outro território, e é aquele que se vê que é uma situação que ele pode ter um risco iminente, ele se resguarda um pouco mais. Né? Então, assim, é muito legal isso quando a gente para pensar dessa forma. Doutora Regina, nós temos mais algumas coisas aqui. São muitas perguntas e o tempo é um pouco exíguo para a gente. Eu queria falar um né? pouco de uma pergunta. Eu queria Sim. falar que tem, né, que eu falo muito desse trabalho conjunto do Conselho de Direitos com o Conselho Tutelar, sem um entrar na atribuição do outro. Tem uma pergunta aqui que fala: como captar recursos através do FII? O Conselho Tutelar pode instruir as empresas a destinar recursos ao FIA? Bem, gente, esse é um papel do Conselho de Direitos. O Conselho de Direitos deve fazer campanhas, deve ter o dia do Fundo Amigo, né? Que criar-se um dia lá, olha, esse é o dia do Fundo Amigo. Vamos prestar contas do recurso utilizado, que foi destinado ao fundo, vamos chamar empresariado. Esse é um papel do Conselho de Direitos. Então, não cabe ao Conselho Tutelar fazer alguma coisa que é atribuição do Conselho de Direitos. E tem outras perguntas também que eu acho muito interessante, que falam desses papéis aí, né? Deixa eu ver o que eles perguntam. Se o Conselho Municipal é fiscal dos conselheiros tutelares. Não, o Conselho Municipal não é fiscal de Conselho Tutelar. Mas ele tem um papel de acompanhar, de orientar os conselheiros, né? De verificar se está lá no orçamento público recursos para capacitação, para formação de conselheiros, né? Para manutenção dos conselhos. Não é recurso do fundo, não, hein? É recurso do orçamento público, do ROT, recurso oriundo do Tesouro. O Conselho Municipal tem que procurar fortalecer o Conselho Tutelar também. Não é uma relação de conflito de oposição, é uma relação de complementação. Em Belo Horizonte, nós temos a Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Conselhos Tutelares, né? E essa comissão, ela acompanha, sim, o trabalho. Os conselheiros trazem as dificuldades que estão vivendo, até no atendimento. O conselho às vezes recebe denúncias, sim, de situações de não atendimento, atendimento inadequado de algum conselheiro. Aí ele vai conversar com esse conselheiro, ver o que aconteceu, né? Ouvir esse conselheiro. E se é um caso mesmo que se chega à conclusão de que houve ali, né, há um indício de algum problema ali, é encaminhado para a corregedoria, porque a autonomia de conselho tutelar não é autonomia sim, não. Pode fazer tudo o que quer, não. Então,
casos, por exemplo, de conselheiro que não cumpre horário, que está faltando, né? Onde ele está alocado, deve ver, né? No caso aqui são as secretarias regionais. Ele está cumprindo horário direito? Ele está cumprindo a função pública, ele tem horário, ele tem deveres, né? O Conselho Municipal não entra nessa questão, mas vê se o exercício, né, do trabalho dele em algum momento deixou de proteger uma criança, então recebe denúncias, e isso tem que ser apurado e encaminhado para a corregedoria. Ele não é fiscal, né? Mas ele tem um papel importante, sim, de orientar. Mas isso é feito, né, quando há uma situação que realmente tudo indica que houve ali, inclusive violou-se o direito de uma criança ali, no atendimento ou alguma coisa assim. Mas o que o Conselho Municipal faz mesmo é propiciar, né, exigir a formação para esses conselhos. Por exemplo, os conselheiros tutelares de Belo Horizonte estão passando por uma formação agora, os que entraram, né? O Conselho Municipal, ele busca isso com o Executivo, ele articula isso com o Executivo. Olha, vamos formar os conselheiros que chegaram, né? Vamos, sim, ter infraestrutura adequada para que os conselheiros tutelares trabalhem bem. Então, não é uma atividade de fiscal, é uma atividade de fortalecer o Conselho Tutelar, é papel do Conselho. Agora, quando há uma situação, sim, que houve um indício de uma situação, é encaminhada aí, é a corregedoria do município que cuida disso. Muito bom. Vamos falar mais um pouquinho então ainda de Conselho de Direito e Conselho Tutelar. Regimento interno. É papel do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente elaborar o regimento interno do Conselho Tutelar? Olha, eu acho que ele deve fazer isso junto com os conselheiros, sim. Eu tenho esse entendimento. Em Belo Horizonte foi feito, né? Esse regimento junto com os conselheiros. Isso há bastante tempo, né? Há bastante tempo. Agora, é possível também que os conselheiros, sim, elaborem isso. Eu acho que seria interessante sentar Conselho de Direitos e Conselheiros Tutelares e elaborarem esse regimento e apresentarem até para o Executivo, né? Porque eles vão construir ali um regimento dentro da realidade, porque você deixar para um outro também que não conhece nada do que está falando, não conhece, mas não tem a vivência, né? A experiência. Então é importante na elaboração desse regimento que os dois conselhos estejam juntos. O meu entendimento é esse, Mauro. Uhum. A gente sabe que pode acontecer de determinados momentos. Eu já tenho recebido aqui notícias, né? Às vezes, porque o Conselho, em alguns lugares, o Conselho de Direito e o Conselho Tutelar não estão afinados. Acontece isso. Então, o primeiro passo é buscar isso, né? Acontece isso. Essa harmonia. E aí o que acontece? Quando o Conselho Tutelar ele fala, nós vamos reestruturar, vamos rever, e aí começa uma série de embargos e começa uma situação de queixa por parte das duas instituições, que pode chegar num local que eles não chegam a um acordo comum. Aparentemente no primeiro plano, né? Então, o que a doutora Regina fala aqui, eu vejo que é tudo de bom. Assentar e discutir juntos é sinal que estão afinados um com o outro. E tem se não estão, isso, se não por mais afinados, difícil que seja, tem que se afinar. Afinal, nós estamos falando de políticas públicas. Os dois conselhos juntos é o que vai garantir algo para nossas crianças e nossos adolescentes. Então, você precisa sentar. Só que tem um detalhe que às vezes o conselheiro fala: no meu município, o Conselho Municipal ele não está articulado ou não está operante. Ele existe no documento, existe no papel e fisicamente não existe. Isso não Aí pode já é uma também, outra né? situação, já é uma outra situação que cabe também essa busca, né, desse resgate desse conselho que está perdido por aí. E o Ministério Público tem um papel importante Sim. aí também, né?
O Ministério Público, um conselho, ele não pode ficar fechado, não. Quem fiscaliza eleição de conselho, quem fiscaliza isso? De conselho municipal. Fiscaliza também do tutelar. Ministério Público. Qual que tem sido a atuação do Ministério Público nesse município? Porque a gente fala, né, é uma discussão que a gente tem também, que a gente vê muito, conselho tutelar fica de plantão, né? Tô falando das outras instâncias, não é só o conselho tutelar que tem que ficar de plantão, não, gente? O juiz está de plantão, o Ministério Público está de plantão. CMDCA de plantão. Se precisar, tem que se recorrer a eles. Conselho municipal já é um pouco diferente. Sim, porque é um conselho pouco diferente, mas tem que estar atento, né? É a formulação da política. Sim, sim. Então, isso não vai exigir o plantão ali, né? Ele pode ser articulador, por exemplo, numa situação, igual eu falei, dos grandes eventos, ele vai articular todo esse serviço de plantão aí e tudo mais, né? Buscar isso. Ou numa situação de calamidade, né? Que pode se instaurar assim, tudo também, que, querendo ou não, tá ali assistente. Mas é mais complicado. Mas o Ministério né? Público tem plantão. Sim. E o juizado também tem plantão. E o Conselho Tutelar. Então não é só Conselho Tutelar, não. Agora, que Conselho Tutelar de Direitos tem poder de manda em relação ao Conselho Tutelar, tem nada disso. Não é fiscal, não é o Conselho Tutelar, não é subordinado. São ações, gente, complementares. E se hoje você tem uma péssima relação com o Conselho Municipal, busque construir uma boa relação, porque vocês estão prejudicando as crianças e adolescentes do município. O Conselho Municipal precisa muito das informações de vocês para a construção da política pública. Vocês precisam também da clareza do Conselho Municipal em fortalecer o Conselho Tutelar. Então, é preciso trabalhar junto. E essa maturidade tem que se ter. Tem que se buscar. Se não tem, tem que se buscar. Doutora Regina, tem mais outras dúvidas em relação agora concernente a diárias. Às vezes o conselheiro, ele, principalmente agora nesse início de mandato, vão surgir várias capacitações feitas por várias instituições e às vezes surge a oportunidade do conselheiro ele ter que aprender um pouco mais, mas fora do seu município, né? E aí aquela questão de fazer a solicitação de diárias para esse deslocamento, para esse aprendizado. Chegou notícias, né? Nós temos notícia aqui de conselheiros tutelares que chegaram a viajar com recurso próprio para poder fazer algumas capacitações agora no início do ano. Na verdade, já tinha notícia até de alguns que fizeram no final, mas como não tinham tomado posse, então eles já sabiam que estavam indo mesmo por conta própria, que não poderia estar nem inserido na folha do município porque não tinha tomado posse. Mas desses que estão no início do ano, alguns ainda questionam. É dito, né, no artigo da lei que é o município que tem que nos prover a capacitação. De repente ele não me traz essa capacitação para dentro do nosso quintal, quer dizer, para dentro da nossa cidade. Aí eu preciso de uma cidade vizinha, às vezes nem tão distante assim, mas eu preciso de pelo menos o dinheiro para poder fazer um lanche ou para poder almoçar. E o município não se coloca à disposição. Como que fica essa situação? Primeiro, aí o Conselho Municipal é um grande parceiro também. Ele vai ver lá o que está na lei orçamentária, no PPA, na LDO, na LOA. O que está lá destinado à formação? Tem uma lei e uma coisa que vocês podem já apresentar e discutir isso com o Conselho Municipal e com o Executivo. Eu estou falando com o Conselho Municipal, porque o Conselho Municipal tem que zelar pela formação do conselheiro tutelar. Então, é papel dele. A Lei 2.696 de 2012, no artigo 134, fala disso, que tem que contemplar recursos para esse fim. O conselheiro está numa função pública, então o município pode sim liberar recursos para que ele faça essa capacitação. Ele não está fornecendo essa capacitação, essa formação lá no município. Então ele pode e deve fornecer sim essa condição para que esse conselheiro tutelar se qualifique. Doutora Regina, pergunta que não posso deixar de fazer, porque com certeza é curiosidade de muitos. Nesse recurso,
pode ser inserido para esse traslado, para esse aprendizado, pode ser captado do recurso do FIA, ou teria que ter um projeto, porque já sabemos que é assim que funciona, que teria mencionado essa retirada dessa quantia para Olha, essa capacitação. o desejável é que tivesse no ROT, recurso oriundo do Tesouro, tá? Agora, dentro do plano de aplicação de manutenção de conselho, isso é obrigação do executivo, é obrigação. Agora, dentro do plano de capacitação, dentro do plano de aplicação, desculpa, pode ter um recurso sim previsto para a formação, tanto de conselheiro de direitos quanto de conselheiros tutelares. É possível, porque você está investindo na política pública. Você não está dando a manutenção do conselho, né? Você não está comprando equipamento, você não está fazendo isso, mas você está propiciando que tenha melhor qualidade nessa política, nesse trabalho. Então, se no plano de aplicação for inserido recurso para formação de conselheiros de direitos e conselheiros tutelares, é possível utilizar recurso do fundo. Mas o desejável é que se use recurso oriundo do Tesouro, do ROT, fora do fundo, porque isso é uma obrigação do executivo. Muita coisa que nós estamos aprendendo aqui, né? Que coisa boa. Podemos estar compartilhando com vocês aqui também. Doutora Regina, tem uma coisa que chama muita atenção, provavelmente vai ser interessante falar aqui para esses conselheiros novatos. Existe uma nomenclatura muito utilizada no Poder Judiciário e que provavelmente alguns dos conselheiros vão começar a aprendê-la agora. E que a gente está tentando exaurir essa fala, né? Um menor. Né? Poderia falar um pouco o que é criança, qual a idade da faixa etária de criança, o que é o adolescente, a faixa etária, e por que nós não usamos mais esse termo menor, porque menor é uma coisa comparativa, né? Um maior, outro menor. Olha, o menor, né? Isso vem, qual que é a origem desse termo, né? Vem lá do Código de Menores. Qual que era a lógica do Código de Menores? Era correcional repressiva, né? O Código de Menores eram por os infratores, os abandonados, os pobres. Em delinquentes e carentes, tudo misturado. Então, nós avançamos. Sim. Nós avançamos com a Constituição de 88, nós avançamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A legislação não é uma legislação para os delinquentes, os carentes, os negligenciados, né? Não é para eles, são para todas as crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente são para todos. E ainda se usa muito essa terminologia e a área do direito ainda, alguns advogados usam muito isso, por quê, né? Criança de 0 a 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos. Então, quando eles querem falar, né? O menor, ainda a gente escuta gente falando disso. Tem notícias no jornal que a gente pode... menor ataca criança, o menor rouba criança, adolescente, né? Quer dizer, ainda naquela lógica, né? Quem é o menor, né? É aquela criança pobre, fartora, né? Carente, entre aspas, que carentes somos todos nós de alguma coisa, né? Então, essa lógica, ela infelizmente ainda convivem hoje, sabe? Na nossa sociedade, a lógica correcional repressiva e a lógica, né? O paradigma do sujeito de direitos, que somos todos nós, mas o estatuto são sujeitos de direitos, crianças e adolescentes sujeitos de direitos e em situação de desenvolvimento, né?
Então, essa é por isso que a gente não usa menor, porque nós estamos aí discriminando parte da população, nós estamos com um olhar obtuso, porque a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente são para todas as crianças, para todos os adolescentes. Não é apenas para a parcela empobrecida, infratora ou chamada carente. E o outro ponto que você falou, qual que é? Era isso mesmo. A idade entre um e o outro, né? Criança, adolescente e a terminologia. E isso em conselheiro tutelar é inadmissível, né? Isso é o básico, né? Não pode, não. Mas eles sabem, todos eles não passariam, né? Não chegariam a esse lugar sem esse conhecimento. Mas é porque o motivo da pergunta? Porque os conselheiros são muitos novos, são novatos, estão chegando agora, estão sendo moldados, né? Então, assim, a cultura que às vezes perpetua dentro do município vai fazer com que eles fiquem até meio tordoados no primeiro momento. Peraí, mas qual o melhor termo de usar? Né? E o sentido da gente discursar aqui sobre isso é para que eles possam realmente falar, olha, desse jeito que você fala pode ser mudado, né? E assim, ter essa oportunidade mesmo de aplicar isso nas capacitações que vocês podem fazer aí no seu território, né? Quando eu falo capacitações, é no sentido que às vezes você vai estar falando no artigo do Estatuto, evitar de usar essa terminologia que já é arcaica e colocar então o que se faz de direito, que é a criança, adolescente, ou a criança ou adolescente. Ô Mauro, eu queria falar só, não tenho uma pergunta sobre isso, mas eu já tive a oportunidade de ver conselheiro tutelar conflitando muito com o diretor de escola. É isso que eu ia falar aqui agora, sobre a questão da requisição de vagas. Então nós temos mais assuntos que isso. Falando de escola, uma das coisas que eu iria perguntar é a questão do adolescente em conflito com a lei. Quer dizer, eu tenho um adolescente que ele, dentro do ambiente de escola, o seu comportamento é alterado. Esse adolescente, então, ele provoca um grande tumulto dentro da escola. E agora eu tenho, então, uma diretora da escola com uma situação que para ela é diferente. E ela precisa de ajuda e ela pega o telefone e liga para o conselho tutelar. A pergunta, diante dessa situação, quer dizer, eu tenho lá um aluno que está brigando, está conflitando. É o conselho tutelar realmente o primeiro órgão numa situação do adolescente em conflito? Né, que tem que ser acionado? Nem sei se ele está em conflito com a lei, em disciplina. Gente, nós fomos alunos, quem nunca viu isso? Situação de disciplina na escola. E a escola, ela dava conta disso, né? Ela tratava disso, né? Então, não tinha conselho tutelar, né? Antigamente. E a escola, ela dava tratos a uma situação de indisciplina. Uma coisa é uma situação de indisciplina. Eu acho que cabe ao âmbito da escola procurar resolver isso. Trabalhar com aquele aluno, com aquela turma, qual que é o contrato assumido, por que não está respeitando esse contrato, né? Essa é uma situação. Indisciplina. Né? Nós somos alunos indisciplinados. Eu, em algum momento, fui indisciplinada, né? Eu lembro. Eu também. Eu levantava, eu não parava quieta, que eu já entrei sabendo ler, então aquilo me desmotivava, que eu já sabia e tudo mais. Não parava quieta. E aí, eu tô dando um exemplo pessoal, né? Mas eu tô falando assim, eu levava às vezes livro eu ficava lendo debaixo da carteira. A professora me perguntava, eu respondia e voltava pro meu livro. E ela chamou a minha mãe, olha a sabedoria dessa mulher. Falou assim, olha, eu não vou chamar a atenção de Regina porque ela está lendo. E leitura é uma coisa muito boa. Eu não sei como que ela dá conta de prestar atenção em duas coisas. Mas tem que observar o que ela está lendo. Chamou a minha família, a minha mãe foi lá na escola e ela conversou isso, né? Eu não vou reprimir porque isso é uma coisa muito importante para a vida. Olha a sabedoria dessa mulher, né? O fato também de levantar, às vezes, ela viu que eu estava desmotivada ali. Então, assim, eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, mas a escola, né, tanto o professor como o diretor, tinha um olhar para o aluno, para o entendimento desse aluno, porque aquela indisciplina
no meu caso, né, uma aluna indisciplinada. Eu estava lendo na hora que tinha que estar prestando atenção, eu estava levantando da carteira. Tinha todo um porquê disso aí, né? Outra coisa, situação de violência e de agressão, tá? Arma dentro da escola, que muitas vezes os professores se deparam com isso, aluno armado, né? Violência física, de bater, de machucar muito, aí já é outra coisa, né? Aí já é caso de polícia, entendeu? Então, eu acho que ter o conselho tutelar até para ajudar a orientá-los, mas não para fazer o atendimento ali. Se é caso de indisciplina, a escola pode muito bem dar conta disso e trabalhar isso, e é importante que trabalhe. Se é caso de violência, de ato infracional, aí já é outra situação. São duas coisas distintas. Sabe, Mauro? É interessante, doutora Regina, você fala do contrato, né? No início do ano, em determinadas escolas, tem esse cuidado, né? De se ter um contrato. Como que nós vamos trabalhar dentro da nossa sala de aula, né? Aquela questão, olha, aqui na nossa sala de aula nós vamos trabalhar dessa forma. Então, assim, existe uma interação entre o professor e o aluno, né? Entre o professor e a direção, entre a direção e a equipe como um todo, né? Então, quando se existe esses tratos no início, em determinadas escolas, esses tratos com a gente... Com a reunião de pais também. É até chamada como estatuto da escola, né? Tem escola que já tem o seu próprio estatuto, que tem então a associação de pais e mestres, que estão lá junto, que algumas escolas já tem o Grêmio Estudantil, mas tem escola que não tem tudo isso, né? Mas que pelo menos tem a associação de pais e mestres, que tem, enfim, que insira os pais. Então, quando se tem essa negociação antes, é muito mais fácil poder lidar com essas atividades, né? O Conselho Tutelar pode orientar Sim. as escolas nesse sentido. É até interessante, porque o próprio Conselho Tutelar, ele tem que até se fazer presente. Eu acredito que ele tem que estar ali no sentido de falar, olha, o que é o Conselho Tutelar, para falar um pouco mesmo do papel do Conselho. Sim, qual que é o papel do Conselho Tutelar, qual que é o papel do Conselho Tutelar em relação à escola, em relação ao aluno, né? Este assunto que você coloca aqui, da questão do conflito, quer dizer, nós temos o aluno, se ele chegou no ápice, né, da questão da indisciplina, passou para a violência, é até para deixar claro mesmo para os alunos, para a diretora, para os professores, ó, isso é um caso, como você disse, é um caso que é de polícia, é uma situação que extrapola todos os ato recursos, infracional, já, né? gente. Então, assim, de deixar adolescente com arma para a escola deixar e ameaçar um colega, ameaçar a professora. Isso também é inadmissível. Deixar, tem que ter a barra ali. Sim, é de chegar e falar, olha, gente, é assim que vai se fundamentar. Agora, essa construção, gente, ela se dá durante o ano todo. As escolas já estão em ação. Até que vocês assistam esse vídeo e coloquem a ação, talvez não vai ser mais no início, mas pode fazer esse tipo de trabalho por meio do ano, né? Pode levar essa proposta para a direção da escola do seu município, para que o corpo docente ela tenha oportunidade de se estruturar nesse quesito, né? A gente vê tantos exemplos de escolas pequenas e no interior que são tão bem sucedidas, né? Que tem uma visibilidade social, que ganha até do soletrando, e que coisa dessa natureza, fala assim, mas uma escolinha lá, você não vai ter tão bem organizada, tão bem estruturada, e muito simples, por sinal, mas que estão ali afinco, né? Que se trabalham com dedicação, mas as demais escolas também têm condições de fazê-lo, né? Mauro, educação exige acolhimento, exige limite, exige firmeza, exige conhecimento. Então, e a educação, né, não se restringe só à escola, embora a escola seja um lugar privilegiado disso, mas a educação, ela tem até o conceito de cidade educadora. Então, a educação, para você educar uma criança, você precisa também estar trabalhando junto com essa família, junto com a comunidade. Tem que ter esse acolhimento? Tem sim. Tem que acolher aquele sujeito, tem que escutar, tem que dialogar para entendê-lo na sua singularidade, em toda a sua vivência ali. Mas a hora do limite é a hora do limite também, né?
É inadmissível você pensar que um adolescente pode, e já vi situações assim, levar uma arma para a escola para ameaçar, julgar uma cadeira no professor. Nenhum professor tem que aceitar isso, não pode aceitar isso, né? Pode ver não, só daqui a pouco tá apanhando. Então, isso é inadmissível, isso não faz parte das relações sociais, não é numa civilidade mínima, isso você não pode admitir. Então, tem aquilo que extrapola e tem aquilo que é um ato de indisciplina, que pode ser trabalhado com um grupo, que pode ser trabalhado com aquele adolescente, sabe? Tem gradações aí. Mas eu ia falar da questão da diretora. Eu já vi muito conselheiro tutelar brigando com a diretora porque requisita a vaga e não tem a vaga. Né? E a diretora responde que não tem a vaga, e o conselho tutelar acha que é má vontade, que não sei o quê. Olha, se tem essa dificuldade em um determinado município, é importante que o Conselho Municipal tenha esse conhecimento, que o Conselho Tutelar informe isso ao Conselho Municipal também. Por quê? Está tendo um problema ali na política pública de educação. Então, é o trabalho conjunto, ao invés de ficar com raiva e conflitando, vamos tentar resolver isso aqui. Como? Onde que está o problema? Quem tem condição de resolvê-lo? Vamos sentar e resolvê-lo, ou buscar a solução desse problema. Vamos buscar a secretaria e o Conselho Municipal tem um papel importante, sabe? Não se trata, às vezes, de má vontade, às vezes é dificuldade que o outro também está vivendo, né? Não tem como responder aquela demanda, porque ela não tem competência de aumentar uma vaga ali, não compete a ela nesse sentido, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter muita delicadeza nas relações, e às vezes, né, isso eu não falo para conselheiro tutelar, para todos nós, se você escuta, se você tenta compreender, se colocar no lugar do outro, tem essa empatia, você pode também entender um pouco do que ele está vivendo e procurar uma solução ali acordada, sabe? Construir isso. Doutora Regina, isso que a doutora fala é importante. E outra coisa, isso que ela acabou de falar está no Estatuto, artigo 136, lá nas atribuições, inciso 9, que fala que o Conselho Tutelar tem que assessorar o Executivo Municipal. Numa situação como essa, é só com os dados, né, das dificuldades, da falta de creche, da falta de atendimento médico, esses dados eles têm que estar contabilizados. Né? Nós não vamos passar o caso da criança e do adolescente, mas é contabilizar quantas crianças ficaram sem creche neste período. No caso aqui, o primeiro período do ano ou no final do ano passado. Isso tem que estar contabilizado, isso tem que estar materializado. Para quê? Para que haja, então, esse diálogo, né, entre os gestores, né, o pessoal do CMDCA. E assessorar, né, Para poder assessorar. De que forma? O Conselho Municipal é um órgão do Executivo, com uma natureza muito peculiar, porque ele é paritário, a sociedade civil participa ali, mas ele é um órgão, né, do Executivo. E cabe a ele deliberar a política, porque se ele faz uma resolução, é claro que ele vai sentar, conversar com o Executivo, né, demandar, mas o Conselho delibera através de resolução. Se ele faz uma resolução, aquela resolução não é cumprida, aí entra o papel do Ministério Público, né? Por que essa resolução não foi cumprida? Né? Ele tem que fazer tudo com muita clareza também do que ele está fazendo, né? Mas por que cabe ao Ministério Público exigir o cumprimento daquela resolução? Então, essa é a atribuição do Conselho Municipal. Então, é importante que o Conselho Tutelar informe, como bem você disse, com dados, né? Quais são as lacunas na política, porque o Conselho Tutelar é o primeiro a enxergar a violação de direitos. São os dados de Conselho Tutelar subsidiam um diagnóstico do município, né? De quais são as lacunas da política. É verdade. Se tratando desse assunto, né, hoje nós vemos que muitos municípios têm a oportunidade, já está executando esse tipo de atividade, de catalogar, de ter uma reserva dessas informações em bancos de Excel ou
até mesmo em bancos do Words, como alguns municípios têm a utilização do programa CIP, que é o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, que também com 2, 3 cliques ele consegue buscar todo aquele atendimento que houve no Conselho Tutelar, visualizando então, né, os direitos que foram violados, aonde ocorreram, a sua localização dentro de sua própria cidade, o que vai subsidiar então o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E dá para fazer um diagnóstico, né? São informações que compõem um diagnóstico. Quais são as áreas de vulnerabilidade, maior incidência de violação de direitos, quais são essas violações, quem viola mais. O diagnóstico de Belo Horizonte, ele foi construído com várias informações, que são 13 livros, né? 13 cadernos. Mas uma das fontes de informação, de coleta de dados, foram os conselhos tutelares. Muito bom. Bom, tem uma outra dica que eu vou passar para vocês aqui, que muitas vezes a gente ouve e que normalmente não é coisa de conselho tutelar, é a diferença entre processo e prontuário. No conselho tutelar não tem processo. Ah, porque aqui está o processo do menino. Não, processo como que eu posso dizer? É um termo jurídico que se usa no departamento jurídico, que vai usar lá no juizado, que vai usar lá no Ministério Público, né? Então, quando você pega a pasta, né, da criança, a gente usa a terminologia de prontuário. Parece coisa boba, mas faz a diferença até mesmo na hora de a gente fazer a anotação lá do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Tem um assunto aqui que ele não veio na pauta no primeiro momento, mas eu acredito que no avançar das horas é só uma coisa bem sucinta, né, do ponto de vista que é até que nos momentos atuais pararam de falar um pouco, mas é a questão da redução penal. O que a senhora, doutora, pode nos falar um pouco do que, se é positivo ou negativo no seu ponto de vista em relação à redução? Olha, primeiro, eu sou radicalmente contra a redução da maioridade penal. É um sujeito em desenvolvimento, a gente tem que observar isso, né? Então, não se justifica, porque se você for só rebaixando a idade, vamos dizer assim, para penalizar, você vai resolver o problema? Não. Primeiro, colocar adolescentes juntos com adultos, a gente sabe o que são as nossas prisões, as nossas cadeias. Infelizmente, elas não têm reabilitado ninguém. E é colocando esse adolescente lá que vai resolver a questão junto com os adultos, porque é isso que vai acontecer. Né? Eu acho que só pode piorar. Quando a gente fala medidas socioeducativas, a gente está falando de quê? De uma responsabilização, sim. Precisamos responsabilizar esse adolescente, mas precisamos também socioeducá-lo. É o que não vem acontecendo, infelizmente, com a grande maioria dos adultos. Ele é um sujeito em desenvolvimento, ele tem informação, todo mundo pode mudar, mas um adolescente é muito mais passível de mudança do que um adulto. Então, tem essa questão. A outra questão é que o adolescente, na verdade, o tempo que ele cumpre, vamos pegar aí de privação de liberdade, proporcionalmente é muito maior do que a dos adultos. Porque o adulto tem redução de pena, se ele trabalha, se ele tem bom comportamento e tal, ele tem uma grande redução dessa pena. O adolescente não. O adolescente, à medida que foi determinada pelo juiz de privação de liberdade, ela pode ser alterada depois de toda uma avaliação e tudo, mas em geral eles cumprem muito mais tempo proporcionalmente do que o adulto. Muito mais. As medidas socioeducativas, né, para as situações de privação de liberdade, na verdade, as medidas são muito mais rigorosas para o adolescente do que para o adulto. E isso basta comparar e ouvir os diversos juristas que tratam disso,
proporcionalmente a punição, a responsabilização, né, vamos usar esse termo, do adolescente é muito maior do que do adulto. Então, a solução para as situações, né, do adolescente em conflito com a lei não é reduzindo a idade penal. De forma alguma, isso vai melhorar, não. Né? Muito pelo contrário, nós podemos ter um prejuízo muito grande desse adolescente junto com um adulto que já tem toda uma história ali de crimes e aprender o que não deve junto com ele, sabe? Não vai resolver o problema, de jeito nenhum. E falar também que adultos estão usando adolescentes porque eles não ficam, né, presos, né, privados de liberdade, isso é uma falácia também. Por quê? Eles ficam privados de liberdade, sim, né? É preciso ter isso muito claro, né? São 6 as medidas socioeducativas, né? Que vai de advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, estou esquecendo uma, e privação. São 6 medidas. Então, o juiz tem toda uma gradação disso aí, de acordo, né? Ele vai aplicar a medida de acordo com o ato infracional. Então, quando um adolescente chega para ficar determinado para ele privado de liberdade, ele vai ficar privado, mas ele vai ter que continuar estudando, sim, e tem que ter, o Estado tem que dar condição para isso, né? Dentro da unidade que ele está privado de liberdade, entendeu? Então, esse adolescente está sendo acompanhado, né? O que poucas vezes, infelizmente, acontece com o adulto. Então, você depositar esse adolescente junto com o adulto, né? Porque muitas vezes o que a gente vê aí são cadeias públicas lotadas e sujeitos lá, né? Numa situação degradante. Isso não vai resolver o problema, não. Isso vai aumentar a violência. E outro ponto, né? Se você for pensar os crimes, né, as situações, os atos infracionais violentos, a minoria é cometida por adolescente. A grande parte é pelos adultos, né? Menos de 1% é cometido por adolescente. Então, muitas vezes se tem o holofote da imprensa voltado para esse adolescente. Tem adulto e tem adolescente. Aí eles vão foco no adolescente. Mas a grande maioria dos crimes violentos não são cometidos por adolescentes. Então, não há o que justifique, né, essa demanda. E mais, não vai resolver o problema. O forte, gente, é educação e não a repreensão. Então, nós, como conselheiros tutelares, nós temos uma dinâmica a ser estabelecida, né? Na verdade, a ser priorizada. Acho que é isso, né? Que é a questão da educação. E essa educação não é só aquela educação escolar. É uma formação para a vida. Formação para a vida. Passa em vários setores. Então, existe uma transversalidade nessa questão da educação. E vocês são protagonistas disso também, né? Porque, como dito no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quando falha o Estado, a sociedade ou a família, ou até mesmo a própria criança, ela se viola o seu próprio direito, quem entra é você, conselheiro tutelar, né? Para fazer a diferença, para fazer o ressarcimento dos direitos, né? Então, assim, é importante parar para pensar nisso, porque é vocês que vão acolher, né, essas nossas crianças, que têm famílias que passam por situações delicadas, como nós já conversamos aqui hoje, de várias dúvidas, né? Mas são vocês que vão fazer um grande diferencial, né? E isso que é o mais importante e é o que está valendo. Doutora Regina, foi um prazer estar com a senhora aqui na Secretaria de Estado, né? Junto com a Coordenadoria de Proteção Especial de Proteção da Criança e Adolescente, a CEPCAD, né? Nessa tarde de hoje, na qual nós estamos aqui, então, falando um pouco para os conselheiros tutelares, né? E claro que não se esgotou
os assuntos, porque tem muito assunto para falar. Nunca vai esgotar a vida. Isso aqui é só o início, né? A vida, coisas surgem todos os dias, se nos surpreende, Exatamente. né? Isso aqui é só o início de um projeto, né, que a gente pretende continuar. Ô, E Mauro, contamos com a participação. Eu que agradeço muito, viu? O convite, ter oportunidade, né? Tive a oportunidade de dialogar com os conselheiros, de buscar ajudá-los, né, no esclarecimento das dúvidas, e podem contar comigo. Agradeço muito, viu? Obrigada mesmo.